Olá, tudo bem? Quero cumprimentar todas as diretoras e equipes das APAES e dizer que nós estamos gravando esse vídeo como um complemento das orientações que foram repassadas por e-mail pela Federação para todas as APAES do Estado do Paraná e nossas co-irmãs. Essa orientação se refere à maneira que nós estaremos trabalhando enquanto mantenedora das escolas de educação básica na modalidade de educação especial, em cumprimento ao Decreto 4.320, expedido pelo governador Ratinho Júnior, que suspendeu as aulas no nosso estado. Então, nós participamos juntamente com o departamento, com as nossas preocupações de como ficariam as nossas escolas, aguardamos as bases legais para formatar esta documentação que foi encaminhada para vocês hoje. Esses documentos, eles estão pautados no nosso decreto estadual, no parecer 01 de 2020 do Conselho Estadual de Educação, que autorizou em caráter emergencial e por excepcionalidade as atividades não presenciais em nossas escolas, e também pela resolução 1016/2020 da Secretaria de Estado de Educação, aonde é normatizado a maneira que nós estaremos lidando com essas aulas não presenciais. Então, o que eu quero trazer para vocês? O documento ele é bem autoexplicativo, gostaria que todos vocês lessem o documento, entendesse também os documentos complementares que estão anexos ao ofício. Nós estamos mandando toda a parte legal para vocês poderem ler, entender, tomar ciência de tudo que está acontecendo nesse momento, ok? Mas para que não haja nenhuma dúvida, porque muitas vezes na leitura nós podemos ter interpretações diferenciadas, nós estamos gravando esse vídeo e aqui eu vou fazer uma pequena explanação de como que nós vamos trabalhar. Tá bom? Então, no nosso documento, existe uma orientação inicial, onde nós justificamos, o acontecido, o afastamento nosso, presencialmente em nossas escolas, as bases legais, e fundamentamos, então, por a necessidade dessa mudança no nosso atendimento, ok? Depois ele vem falando, basicamente, da organização dos trabalhos. Muitos de nós já estávamos trabalhando e nos organizando, porque nós já fomos formatando com vocês se lembrem, as mensagens que nós colocamos nos grupos, para que nós não desassistíssemos os nossos alunos nesse período de afastamento, até que viesse, então, a normativa final. Então, já tem várias APAES que já estão encaminhando atividades, já montaram seus grupos de trabalho, já estão se organizando. Mas o que vai acontecer neste momento? Nós precisamos trabalhar todas iguais. O documento, a resolução 1016, ela tem várias orientações com relação à necessidade de validação das atividades que nós estamos encaminhando para a casa dos nossos alunos. Então, para que não haja diferença, para que nenhuma pai seja pega na surpresa porque trabalhou de uma forma que não poderá ser validada, nós optamos, então, enquanto federação, em disponibilizar um roteiro para vocês para que todas trabalhem da mesma forma, ok? Primeiramente, eu quero justificar para vocês que foi necessário optarmos por uma estratégia e aqui eu quero posicionar para vocês. Lá atrás nós falamos do trabalho com as redes sociais. Muitas começaram a postar, assim como a escola a qual eu sou diretora também começou um trabalho no Facebook, mas o Facebook é uma rede aberta e aonde as visualizações elas são amplas. Então nós podemos ter um vídeo que tem 400, 500 visualizações, mas nós não sabemos como mensurar se isso chegou nas nossas famílias. Então, por essa necessidade, nós optamos nesse momento em trabalhar todas pelo WhatsApp. Por quê? Lá na live, que a maioria de vocês teve acesso à live do nosso secretário, ele diz que nós podemos dispor de tecnologias. E o celular hoje é
a forma mais ágil de chegarmos às famílias. E é muito difícil uma casa que não tem um celular, porque o computador já é um equipamento que nós não sabemos se todas as nossas famílias têm, certo? Então, optamos pela ferramenta do WhatsApp, é uma ferramenta de fácil operacionalidade, todo mundo sabe trabalhar, e nós teremos como registrar, através dos grupos que serão criados, o envio das atividades e também o retorno das famílias. Nós sabemos que tem escolas que se organizaram para levar as atividades na residência dos alunos. Cidades que têm uma capacidade de transporte, onde a logística da escola permite que leve até a casa do aluno a atividade, ou organiza de uma forma muito tranquila para que o pai venha até a escola buscar essa atividade, lembrando que nós não poderemos ter aglomeração de pessoas, tem que ser tudo muito organizado, porque nós estamos no período que prioritariamente nós temos que ficar em casa, certo? Então, mais um motivo que se justifique o uso da ferramenta do WhatsApp. Nós temos uma ferramenta muito importante que é o Google Classroom, mas para trabalhar com essa ferramenta, todos os nossos alunos teriam que ter contas de e-mail e demandaria um tempo para que nós pudéssemos organizar essa ferramenta, para que vocês pudessem inserir os seus alunos, inserir seus professores. Então, nós, enquanto federação, junto com a equipe de informática, vamos ter que gravar alguns tutoriais para que a gente possa aprender a lidar com essa ferramenta. Se não neste momento, para um momento futuro, onde se faz necessário atualizarmos as nossas mídias, atualizarmos o nosso trabalho junto aos nossos educandos e os nossos professores. Tá ok? Então, nós nos organizaremos dessa forma. Quero dizer para vocês também que muitas das escolas providenciaram apostilas, providenciaram atividades. Eu tenho recebido um feedback muito importante, onde as escolas se colocam, né, de uma maneira muito profissional no atendimento às famílias. Nós vamos atingir 100%? Nós não sabemos, mas nós temos que nos esmerar para atingir a maioria dos nossos educandos. Nós precisamos chegar até eles, nós precisamos ofertar a eles a possibilidade da manutenção do contato com o currículo. E quando eu falo de currículo, é importante ressaltar que todas as nossas atividades deverão estar baseadas na nossa PPC, na nossa proposta curricular, estar em consonância com o nosso plano de trabalho docente. Eu não posso simplesmente pegar uma atividade da internet e colocar essa atividade para o aluno, porque nós vamos ter que mostrar para os núcleos depois que nós seguimos a nossa proposta, que as atividades foram atividades elaboradas mediante aquilo que nós já tínhamos proposto para o primeiro semestre. Lógico, haverá necessidade de adequações, adaptações, a gente sabe disso, tá? Mas nós não podemos sair do contexto daquilo que está proposto para o trabalho pedagógico em nossas escolas. Então, como que nós vamos trabalhar efetivamente? As equipes pedagógicas farão um trabalho de orientação aos seus professores, serão criados grupos no WhatsApp, cada professor vai ter o grupinho da sua sala, certo? Nesse grupo deverão interagir os professores que atendem aquela turma. Nós estamos disponibilizando no documento um texto onde nós vamos colocar no grupo, explicando às famílias qual a finalidade do grupo. É um grupo de trabalho, o professor vai postar ali de acordo com o horário de trabalho dele, certo? Tem regras para trabalhar com esse grupo. E é importante que não só nós encaminhemos a atividade, mas que a gente tenha uma interação com essas famílias. As famílias deverão dar para nós o retorno. Eles vão bater foto,
do aluno realizando a atividade, podem gravar vídeos, porque é isso que vai validar as nossas atividades com os nossos alunos. Então, nós nos organizamos com uma proposta para serem encaminhadas 3 atividades por semana para cada turminha. Essas atividades, elas vão ser organizadas de acordo com as equipes, elas vão estar sendo do regente, do professor de arte e do professor de educação física, tá? Eu preciso colocar uma de cada? Seria interessante, mas vocês também podem organizar uma estrutura. A estrutura vai ser colocada pela equipe pedagógica, ok? Aí, quando eu falo isso, já vem aquela pergunta, mas e as licenças que sairão agora? Eu vou ficar sem professor, como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer um parêntese aqui para explicar sobre a licença. A licença é para o professor do quadro próprio do magistério, no período que ele tem o padrão. Se ele é um professor que ele atua 20 horas de padrão e 20 horas ele tem a aula extraordinária, ele só não vai trabalhar nas 20 horas do padrão, ele vai trabalhar nas outras horas da carga dele extraordinária. Porque já teve pessoas que me ligaram falando, Cacilda, eu não vou ter nenhum professor na escola. Gente, nós também temos aqueles professores que são os nossos contratados do termo de parceria. Aí, a coordenação, ela também pode organizar grupos de professores que vão desenvolver atividades e essas atividades serão postadas em quase todos os grupos. Vamos pensar que a maneira que o Estado organizou, muitas vezes o aluno vai estar assistindo uma aula que não foi preparada pelo professor dele, e sim por um outro professor, mas ele vai ter acesso ao conteúdo. Então, é importante que vocês se organizem daí com o número de professores que cada escola vai ter nesse momento, para que a gente possa estar realizando as atividades. Então eu posso ter um grupinho elaborando só para a língua portuguesa e nós socializamos essa atividade? Sim. Nós podemos ter um professor de educação física e ele vai gravar um vídeo da aula, porque eu já vou dizer que a educação física é importante ser por vídeo, e aí eu socializo na turminha do outro professor que saiu de licença? Sim. O que nós vamos fazer é fazer a oferta dessa atividade ao nosso aluno. Tá ok? Então, vamos voltar lá. Então, as coordenadoras, elas vão ter um trabalho específico como é lá na escola, né? Nenhuma atividade deverá ser postada sem passar antes pelo crivo da coordenação pedagógica. Então, nós vamos ter mapa semanal, nós vamos encaminhar, nós vamos elaborar um mapa para aquela turma, os professores, nós vamos trabalhar encaminhando para a coordenadora verifica se a atividade está ok, então tudo bem. Encaminha um retorno para o professor e ele posta. É sempre importante que essas postagens, elas tenham dias fixos para a organização das famílias. Então, em cada grupo, depois que a gente colocar o texto, iniciando o grupo, o professor vai combinar com essa família. Olha, nós vamos postar segunda, quarta e sexta. Para quê? Para que a família não fique também numa ansiedade toda hora de ficar procurando uma atividade que muitas vezes o professor ainda não postou. Então, essas organizações vão depender de cada escola, de como que as equipes pedagógicas irão conduzir esses grupos. Tá bom? Então, eu acho que até aí não muda muito da nossa estrutura do nosso trabalho, lá da sala de aula, da nossa coordenação, mas a gente está aprendendo a lidar de uma outra maneira nesse momento, tá? Então, vamos ver aqui. Então, já fechamos que serão no mínimo 3 postagens semanais. As famílias, elas deverão ser orientadas. Vamos pensar assim, às vezes o professor elaborou uma atividade, ele copiou essa atividade, colocou no WhatsApp, vai ter pai que vai poder imprimir a atividade, porque ele tem em casa uma impressora. Se ele não tem uma impressora, o professor pode dar alternativas desse trabalho, daquela atividade. Aquela atividade pode muitas vezes ser montada com recorte de revista, aquela atividade pode ser reproduzida dentro da questão da oralidade com o nosso aluno, a atividade poderá ser realizada no concreto, né, com objetos concretos,
O importante é que eles realizem e deem um retorno para nós, tá? A maioria das escolas encaminhou os alunos no final do período, mas o material do aluno ficou retido na escola. Às vezes eles não foram encaminhados para casa. Então é importante nesse momento, se a família falar, mas eu preciso ir buscar o caderno, o lápis, o estojo do meu filho, tudo isso a gente tem que pensar também, porque às vezes esse material não está em casa e isso vai ser um fator de dificuldade para as famílias, tá bom? As atividades de educação física, pessoal, geralmente nós temos que espaços grandes na nossa escola, as nossas quadras. Então, orientem o professor para quando ele elaborar uma atividade, lembrar que muitos desses alunos moram em residências pequenas, em apartamentos, que não tem um espaço tão amplo para que seja realizada. Então, atividades que eles possam realizar dentro do espaço de casa, né? Para que eles possam interagir, criar jogos. Vamos pensar, a educação física tem a possibilidade de trabalhar com jogos, então um jogo de tabuleiro, um jogo que eles podem criar desde a confecção até a execução e do tabuleiro, das peças. Nós podemos trabalhar muitas coisas com a educação física sem pensar que nós precisamos de um espaço muito grande, né? Às vezes, uma atividade com bola pode quebrar alguma coisa dentro de casa. Então, orientem o professor para que eles pensem na hora da atividade, né? Da adaptação daquilo que ele tem. Quando o nosso professor for realizar uma atividade, é importante ele se colocar dentro da sua casa e imaginar quais os objetos que eu tenho dentro de casa que eu posso utilizar como apoio para as atividades, tá bom? É muito importante, então, como eu falei lá atrás, que os professores interajam com as famílias e peçam o retorno. Se é um texto, bate uma foto do caderno do aluno, né? Bate uma foto, às vezes, dele realizando, ou faz um vídeo, porque é disso que nós vamos precisar para mostrar depois que nós atingimos os alunos. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês assim, como ficam os nossos alunos com maior grau de comprometimento. Essa é uma preocupação muito grande que nós temos, mas nós sabemos que nós vamos trabalhar pela funcionalidade. Vamos trabalhar, então, orientando as famílias nas pequenas atividades da casa, do dia a dia, para que eles trabalhem e saibam explorar, então, junto com seus filhos, essa funcionalidade dessa atividade. Vamos orientar o pai e a mãe. Por exemplo, nós vamos colocar uma mesa. Vamos aproveitar para dizer, né, aonde eu coloco o prato, pratos, quantos talheres, trabalhar pela funcionalidade. Mas o que nós não podemos é deixar de ofertar às nossas crianças, aos nossos jovens e adolescentes, o conteúdo que nós estamos trabalhando. Aquele que é muito comprometido, porque às vezes é um aluno que tem 3 deficiências associadas, 4 deficiências associadas. Professor, lembre-se, você tem o pai, você fez um planejamento individualizado para esse aluno. Então, é necessário que você também pense na hora de postar a atividade, que para esse aluno você vai ter que fazer uma adaptação daquilo que está sendo proposto no grupo. Muitas vezes vamos ter a delicadeza de pensar que é necessário chamar o pai desse aluno no individual, conversar, orientar, para que ele não se sinta de uma maneira diferente dos demais pais, tá bom? Agora é um momento de nós apurarmos o nosso olhar também para os nossos planejamentos de atendimento individualizado. A nossa equipe pedagógica, ela vai fazer todo esse acompanhamento, e com registros, nós vamos registrar desde o primeiro momento como que nós organizamos, porque nós vamos ter que fazer uma ata. É importante vocês lerem a resolução 1016, no artigo 28, aonde é colocado lá a ordenação dos documentos que nós teremos que fazer para validação dessas atividades, tá certo? Então, eu quero dizer aos pedagogos que o registro agora é importantíssimo.
relatem, vão escrevendo como que vocês orientaram, como que vocês organizaram, porque isso tudo vai fazer parte de um relatório final, tá bom? Orientações específicas com relação à educação infantil. O parecer do Conselho Estadual, ele autoriza as atividades não presenciais, mas ele entende com uma excepcionalidade a questão da educação infantil. Então, para a educação infantil, nós não temos uma autorização de aulas não presenciais. Mas nós entendemos que para nós, para o nosso público específico da educação infantil, a estimulação ela é imprescindível. É um momento que nós não podemos perder aquilo que nós já ganhamos com os nossos alunos. Nós não podemos retroagir com eles. Então, para a educação infantil, nós podemos postar, sim, algumas atividades lúdicas, algumas orientações e fazer uso da equipe de multiprofissionais que nós temos, a Físio, a Fono, a TO. Podemos criar um grupo onde esses profissionais poderão manter algumas orientações às famílias para que não haja um prejuízo para os alunos da educação infantil. Nós estamos com este documento, mas a todo momento podem chegar novas informações. Então, isso é o que está posto hoje para a educação infantil. Pode ser que nós tenhamos depois alguma outra informação e teremos que adaptar as atividades aí para essa modalidade, ok? Ah, mas Cacilda, como fica aquele meu professor da educação infantil? Esse professor, cabe à equipe pedagógica envolvê-los nas atividades com as outras turmas. Então, eu posso solicitar a esse professor que ajude na execução de atividades, ele pode interagir, produzir materiais junto com os grupos, ele não vai ficar parado, certo? A educação infantil, com certeza nós teremos novidades em breve. O registro das atividades. Nós sabemos que existe uma lei que referenda o livro de registro de classe como um documento e que nós não podemos retirá-lo dentro do espaço escolar, somente com ordem judicial ou com ordem expressa do Núcleo Regional de Educação. Mas nós também entendemos que nós não estamos dentro da proposta do Estado que tem o livro de registro de classe online, onde os professores podem colocar de maneira remota a todas as suas atividades e controlar então os lançamentos. Mediante disso, foi feito um ofício da Federação ao Departamento de Documentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação, em nome da professora Goretti, e foi autorizado, num momento agora de excepcional, vamos dizer assim, de uma situação excepcional e diferenciada, que nós autorizássemos então que o livro permanecesse com os nossos professores para que eles fossem registrando esses conteúdos. Nós temos no documento que foi encaminhado para vocês um modelo de um termo de responsabilidade que os professores devem assinar em 2 vias, uma fica com o professor, uma ficará na escola, aonde o professor assume a responsabilidade sobre esse documento, ok? Porque é um documento oficial e nós temos que a guarda desse documento nas nossas residências é da responsabilidade do professor. O que nós vamos estar registrando nesses momentos? Nós vamos estar registrando os conteúdos lá naquele campo de conteúdos e nós vamos colocar o dia e a hora que nós postamos aquele conteúdo. Depois, conforme os pais vão dando retorno para nós, a atividade realizada, nós vamos lançando a frequência dos alunos que realizaram as atividades, tá bom? Nós poderíamos ter feito um formulário e vocês colocariam o formulário para os professores e eles fariam as anotações e depois nós poderíamos passar no livro. Só que como nós não sabemos quanto tempo isso vai durar ainda, ficaria um trabalho muito solto dentro de folhas e nós teríamos que nos resguardar com a veracidade dos nossos trabalhos. Então, foi necessário pedir essa autorização. Nós temos arquivado o e-mail da professora
que nos retornou do Departamento de Educação Escolar, autorizando que os livros fossem encaminhados. Os núcleos serão avisados pela secretaria para que não haja nenhuma dúvida com relação a essa situação, tá bom? E aí, para o final, eu quero dizer para vocês assim, eu tenho recebido muitas perguntas com relação aos agentes operacionais e com relação aos instrutores. Bom, eu preciso lembrá-los que esses agentes, que esses instrutores, eles fazem parte do nosso termo de parceria financeira. Eles são contratados das APAES. Aí, nesse momento, cada escola terá que pensar uma alternativa de trabalho para eles. Muitas estão antecipando férias. Aquele funcionário que já tem período aquisitivo, está sendo feita a antecipação de férias. Mas nós também precisamos entender que a nossa escola precisa ser cuidada. Nós não sabemos quanto tempo a nossa escola vai ficar fechada. Então, nós também não podemos dar férias por um período tão extenso. A nossa sugestão é que vocês se organizem, conversem com a equipe de contadores da escola, né? Organizem as equipes e mantenham um trabalho em sistema de cronograma. Não façam mutirões, certo? Essa semana vai todo mundo limpo e vai embora. Não, é sistema de cronograma. Se eu tenho 4 zeladoras, eu posso ter uma ou duas que irão uma semana, depois na outra semana vai outro grupinho, depois na outra semana volta aquele primeiro grupo, para que todas elas mantenham o trabalho. Nós sabemos que são coisas que nós temos que cuidar. Nós temos a dengue, né? Nossas escolas têm espaços, têm jardins, temos plantas na escola, então precisamos cuidar desse espaço, porque além de tomarmos cuidado com a Covid-19, temos que cuidar muito a questão da dengue, que no Paraná também nos assusta. Com relação aos instrutores, vocês poderão também, enquanto equipe, pensar em algumas atividades que eles poderão realizar em casa. Já ir preparando alguns materiais, confeccionando alguns jogos, digitando Nota Paraná, para aquelas que têm o programa do Nota Paraná, né? Então, nós teremos condições de mensurar uma atividade para eles, tá ok? Porque depois no relatório nós também vamos descrever como ficaram os outros profissionais da equipe. Então, eu acho que eu fiz uma explanação rápida, não atingi todos os pontos do documento. Gostaria que vocês lessem com muito cuidado todos os documentos. Se surgirem dúvidas, eu estou à disposição para dirimi-las, mas assim, tomem cuidado com as falas, vamos evitar discussões desnecessárias, atropelos. Nós sabemos que nós somos muitas escolas, né? Pessoas com posicionamentos diferentes, e nesse momento o que importa é não desassistirmos aos nossos alunos. Nós não sabemos ainda quanto tempo ficaremos assim, né? Mas nós temos que conduzir isso com muito profissionalismo, com muita calma. Nós estamos trabalhando com uma ferramenta nova, isso não é uma coisa a qual nós estamos habituados, nem nós da rede e nem tampouco o Paraná todo. Os professores da rede estadual também estão se organizando, as redes municipais também estão se organizando, ok? E aí, só para finalizar então, eu quero dizer para vocês que nós teremos questionamentos, mas é necessário isso, Cacilda? Vai ser necessário, não teria como suspender o nosso calendário? Eu quero dizer para vocês que na resolução 1016, no artigo 4, ele fala assim: as instituições de ensino da rede pública estadual que ofertam ensino fundamental, anos finais, ensino médio, educação especial e conveniadas, EJA fase 1, EJA fase 2, EJA ensino médio profissionalizante, ofertarão atividades escolares no formato não presencial, nos termos da deliberação 01 de 2020. É importante que vocês leiam e entendam
e mostrem, né, lá no artigo 4, se vocês forem questionados pelos nossos professores, que existe uma deliberação da secretaria com relação à manutenção do nosso atendimento educacional por atividades não presenciais. Mais um esclarecimento que eu quero trazer a vocês é que a deliberação do Conselho Estadual, onde ela coloca a possibilidade das atividades não presenciais, ela tem um prazo determinado. Então, ninguém precisa ficar com medo que daqui para frente nós vamos trabalhar em EAD, que isso vai acabar. Não, ela é posicionada frente a uma necessidade de calamidade pública, tá ok? Então, nós estamos sim amparados pelo Conselho Estadual, regulamentados pela resolução, em seu artigo 4, em seu artigo 28, que fala da validação das nossas atividades, certo? Pessoal, eu acho que é isso. Eu sei que o momento, já falei aqui, o momento está difícil, me coloco à disposição pela coordenadoria e peço que vocês acreditem, porque eu acredito em vocês e tenho certeza que nós vamos dar um show. Toda vez que nos é dado uma organização, uma proposta, um desafio, nós fazemos e fazemos com brilhantismo, porque nós temos sempre, em primeiro lugar, o nosso aluno. E é por ele e é para ele que nós estamos nos organizando, nos reinventando nesse momento para fazer o melhor. E eu acredito que nossas pais o farão. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós nesse momento, que nós não tenhamos nenhuma perda, porque o que importa é nós ficarmos em casa, é nós nos organizarmos e cuidarmos daquilo que nós amamos. Muito obrigada.